Bom dia, cá estamos aqui para mais uma live que nos vai aquecer para a nossa jornada da alimentação natural que vai acontecer já no dia 3 de janeiro. Eu espero que vocês já estejam inscritos e inscritas e que partilhem esta jornada para toda a gente, porque tornou-se uma questão urgente de saúde pública, não é? Com uma boa alimentação, toda a gente sabe que melhora o estado da nossa saúde total e nós precisamos de ter um corpo forte, um corpo capaz de se proteger de vírus e pandemias, não é? Bem-vindos, bem-vindas. Vão entrando. Quem está aqui a ver a gravação pode ir um bocadinho mais para a frente. Esta live vai ficar gravada, vai ficar aqui disponível para quem quiser depois rever. Esta com certeza deverá ser a minha live preferida, porque eu gosto muito de falar sobre os benefícios da alimentação no nosso corpo, não é? Quais foram os benefícios que eu senti no meu corpo, aqui na minha pele, a minha experiência pessoal, e quero muito partilhar convosco. Partilha esta live aqui no aviãozinho que está aqui para toda a gente que se interessar por este tema, não é? Eu penso que é um tema que toda a gente se interessa porque toda a gente come, não é? Toda a gente se alimenta e todos nós e todas nós queremos ter saúde, não é? Saúde, bem-estar, bom humor, vitalidade, energia, não é? É o que acontece quando temos esta alimentação natural. Mas nós aqui nesta live vamos aqui falar melhor, mais profundamente sobre isso. Agarrem na sua água, que é muito importante estarmos hidratadas, não é? Vão entrando, bem-vindos, bem-vindas. E então, vou começar aqui por contar um pouco da minha história, para vocês perceberem a linha de raciocínio, não é? Então, eu aos 16 anos fui diagnosticada com uma doença autoimune, com duas, aliás. Com a doença de Crohn, não é? Que na altura diziam que era uma colite ulcerosa, mas depois veio-se a ver que afinal era a doença de Crohn. São doenças intestinais, para quem não sabe, é uma doença intestinal. Não é a pior do mundo, mas são doenças muito chatas, não é? Tudo que envolve intestinos são doenças muito chatas mesmo, não é? Eu lembro-me que passei verões da minha juventude em casa, porque eu não podia estar muito longe da casa de banho, não é? E nessa altura eu não tinha muito boa alimentação, eu estava a sofrer com excesso de peso, não sabia o que se sabe hoje, não é? Eu não tinha estudos, eu não sabia de nada e eu sofri bastante nos primeiros anos desta doença autoimune, não é? Eu não sabia nada de nada. Mas o que é que aconteceu? Olá, minha querida Ana, bem-vindas. A Maria João. Maria João, minha querida, bem-vindas. Kiki Barrados Loures, sejas muito bem-vinda, minha querida. Vão entrando, vão partilhando aqui a live. E então, na mesma altura, não é? Eu tive que tomar a medicação, engordei muito, os meus episódios compulsivos tornaram-se muito graves. Os primeiros anos da doença foram anos que costumo muito a equilibrar. Eu dava entrada no hospital 2 vezes por ano, para vocês verem, para levar soros, para acalmar o intestino, mesmo tomando a medicação. Na mesma altura, despolutou, não é? Outra doença autoimune, porque uma doença autoimune normalmente vem acompanhada de outras. Por isso, se vocês têm alguma doença autoimune, provavelmente, se vocês não tomarem atenção à alimentação, vocês vão desenvolver outras, ok?
porque vem toda da mesma origem, vem tudo do mesmo problema. Um problema do nosso sistema imunitário, não é? Então, eu desenvolvi outra doença autoimune, a psoríase. E tive, para quem conhece, a psoríase também não é das doenças piores do mundo. Eu não acho, eu acho que há doenças muito piores, não é? Mas também é muito chata. E quando está descontrolada, porque quando nós começamos, quando aparecem estas doenças, vêm num descontrole total, não é? E então eu lembro-me que tinha os meus braços todos cheios de escamas, não é? Da psoríase. Quem não conhece a psoríase vem com uma comichão tremenda, não é? E depois aparecem sítios, pontos do corpo. É altamente contagiosa connosco próprios, ou seja, não é contagioso para os outros. Só que nós nos contagiamos a nós. Nós aqui, se coçamos aqui, depois vamos passar aqui, nós contagiamos a psoríase para aqui. Então, eu tive psoríase em todo o lado. Todo o lado. Aqui nos braços eram escamas, eu tinha tanta vergonha, porque eu usava sempre um casaco que era tão novinha, e com aqueles problemas todos foi realmente muito complicado, não é? Ao mesmo tempo que equilibrar a doença intestinal, eu já não sabia o que é que havia de fazer, era a medicação que havia, não é? Não se sabia o que se sabe hoje sobre as doenças intestinais, estamos a falar de há 25 anos atrás. Era muito diferente. Tanto a nível de medicina, o que havia, não é? Era aquilo, e eu pensava que estava fadada ao meu destino, não é? Era 2 vezes por ano para o hospital, passar verões terríveis, eu nem sequer conseguia comer uma salada crua, não é? Tinha que ser tudo sempre comida de dieta. E com os ataques de psoríase, eu tive na cabeça, eu tive aqui, enfim, eu tive em todo o lado. E então foi bastante complicado aqui gerir isto. Até que eu comecei a perceber-me, não é? Que eu, entretanto, lia muito. Eu lia muitos livros, na minha adolescência, li muito o Paulo Coelho, porque como eu fiquei também muito enclausurada em casa durante muito tempo, a tentar gerir isto tudo, eu fugi muito para os livros, não é? E eu comecei muito a ler. E nestas leituras, sempre que eu ia à biblioteca, sempre que eu ia à livraria, sempre alguns livros me namoravam. E sempre havia alguns documentários, e nessa altura começaram a surgir. Não, mais uma vez, não havia a informação que há hoje, nem sequer havia internet. A informação que a gente tinha era pela televisão, não é? E por jornais, pelos livros, muito pelos livros. Eu comecei a ser apresentada, o universo começou a apresentar-me, não é? Começou a apresentar-me sobre uma nova medicina, que eu chamo a nova medicina, que não é nova, não é? Só que existe uma grande parte da população que está a ser despertada para isso, não é? Que é a alimentação. Eu comecei a ser apresentada paulatinamente, comecei aqui a ler isto, comecei a ler aquilo, estudos dos Estados Unidos, livros de médicos, alguns portugueses, muito poucos portugueses, sobre a importância da vitamina D. A vitamina D não é uma vitamina, é uma hormona muito importante para nós, que é capaz de regular muitos genes em nós. É importantíssimo para quem tem doenças autoimunes, é importantíssima para toda a gente, não é? Até na altura, nos Estados Unidos, havia um movimento, não sei se ainda há, eu nunca mais pesquisei sobre isso, mas ainda vai haver, que é chamada D-Action, que é a vitamina D. Na altura, vocês não estão bem a ver,
Eu falava nisso com os meus médicos, não é? Eles faziam assim. Eles faziam isto. Hoje em dia, a minha gastro pede análises da vitamina D. Os pediatras já estão a dizer para dar vitamina D aos miúdos. Isto é só um exemplo, não é? Portanto, para vocês verem a diferença de épocas. Foi um caminho que eu percorri. Quando eu digo isto muitas vezes. Foi um caminho que eu percorri completamente só, à custa de sangue. Eu estudei tanto aquilo que hoje em dia já estão os primeiros passinhos em Portugal. Eu experimentei no meu corpo aquilo que aquele médico dizia, não é? Ele dizia, reduz o glúten, tira o glúten, doenças autoimunes, o glúten não é bom para ninguém, porque o trigo já não é natural. Vocês vão aprender isso na jornada da alimentação natural. Vocês inscrevam-se na jornada. Vocês não vão ter os vídeos se não se inscreverem na jornada. Okay? Depois alguém sempre manda uma mensagem, eu não vi. Assim, eu já não posso fazer mais, não é? Eu já estou a fazer o meu papel. Vocês têm que fazer o seu. Clicar. Fazer algo. Está nas vossas mãos. Não sou eu. A maior interessada de todo o planeta sobre a vossa saúde são vocês próprias. Não sou eu. Vocês clicam, vocês mandem, vocês partilhem, ok? Aqui eu estou a fazer o máximo possível, porque o meu objetivo é criar um movimento e proliferar este movimento de corpo livre. E para libertar o corpo de compulsões alimentares, nós temos que comer alimentos da natureza. Senão, esqueçam a cura. Não há cura nenhuma. Não há cura se vocês continuam a comer ROPs, porque não tem calorias, porque que está no plano alimentar do nutricionista. Vocês nunca vão tirar o vício do corpo se continuam a comer ROPs e se continuam a comer iogurte magro. Então, continuando. Então, a minha história foi esta. Com 16 anos, há 25 anos atrás, eu já tenho 42 anos, apareceram 2 doenças autoimunes. E mais para a frente apareceu uma terceira, não é? Para se juntar à festa. Não há 2 sem 3. Então, 3 doenças autoimunes que eu tenho, não é? Ninguém diz. Mas estão muito bem controladas, graças a Deus. Então, na altura apareceu então a doença de Crohn. Bom dia, minha querida Clarinha. Bom dia, minha irmã está aqui também. Que bom, que bom. Que boa energia está aqui, então. Apareceu uma doença de Crohn, apareceu-me psoríase também. Os primeiros anos foram muito complicados de controle, não é? Eu não estava nada satisfeita com aquilo que os médicos me diziam, com a medicina que havia. Eu fazia a medicação normal e estava a ter uma vida terrível, horrível. Não havia os biológicos que agora se dão para doenças intestinais. Não havia este tipo de medicamentos. Portanto, era a medicação que havia. Eu entrava em anemia, porque eu perdi imenso sangue pelas fezes, não é? Não havia controle nenhum. Eu entrava 2 vezes por ano no hospital para levar soro, para não enfraquecer e para controlar a doença. E tinha verões terríveis e pronto, tinha uma vida terrível, não é? Quem tem doenças intestinais sabe o que é que a gente sofre, não é? Então foi assim. E eu, insatisfeita, na altura eu estava a começar a ler muito e eu completamente insatisfeita por aquilo que os nutricionistas me diziam. Os nutricionistas não sabiam de nada, não sabiam a alimentação que uma pessoa com uma doença intestinal. Na altura, estamos a falar há 25 anos atrás. Não é agora que eles têm outro tipo de estudos e difere muito de nutricionista para nutricionista.
mas eles sabiam menos do que eu. Para, a nível de alimentação, para uma pessoa que tem uma doença de Crohn. Então, eu comecei a ver que esse caminho tem que ser eu. Eu estou a ver que esta ajuda que me é facultada, que há, não me ajuda a nada. Isto vai ser um caminho que eu é que vou. Eu é que vou estudar, porque o corpo é meu. A responsabilidade é minha. Sou eu que conheço o meu corpo. Não há ninguém que conheça melhor o nosso corpo do que nós próprios. E nós estamos sempre à espera, não é? Claro que uma orientação profissional é crucial, mas estão a perceber que o capitão deste navio somos nós. Nós é que temos que ir atrás de conhecimento, que se não estamos satisfeitas com aquilo que há. Não existe qualquer motivo para estar a sofrer. Eu sempre soube isto no meu âmago. Ninguém me disse nada. O que havia era, é isso que há, amanhã-te, não é? E muitas vezes nós nos amanhamos, nós nos resignamos porque não sabemos que existe outra coisa. Mas havia alguma coisa em mim que dizia, não, isto não é maneira de viver. Isto não é maneira de viver. Tem que haver outro caminho. Eu tenho que ter outras opções. Eu posso melhorar, posso não curar as minhas doenças, mas eu posso viver uma vida muito mais digna sem estar agarrada à sanita da casa de banho durante verões e verões inteiros. É mesmo assim. Então, eu sempre sabia interiormente que havia outra maneira de viver, que eu poderia melhorar o estado do meu corpo. Eu podia fortalecer, eu podia... E o que é que havia? Era alimentação. Como é que eu podia fortalecer o meu corpo? Como é que eu podia melhorar o estado do meu corpo e controlar a minha doença? Eu tinha que perceber aqui a alimentação. Porque fazer uma dieta de pessoas que têm diarreia, entendem? As doenças autoimunes não é uma diarreia. Portanto, eu não posso fazer uma alimentação como se eu tivesse uma coisa e não tenho. Então, esta alimentação de dieta que os profissionais de saúde me estão a dar não está a resultar. Porquê? Porque eu ficava com muita prisão de ventre e era pior a emenda com o soneto. Portanto, estamos aqui a falar de coisas intestinais que toda a gente tem e que acontece a toda a gente, não é? Ninguém aqui não faz cocó. Toda a gente faz cocó. Por isso, temos que começar a falar no nosso cocó. Ok? Então, onde é que eu ia que eu agora me desapercebi? Eu estava aqui, então eu não podia fazer uma alimentação como se estivesse a sofrer de alguma diarreia normal. Então eu comecei a ver, tem que haver outra solução. Comecei a perceber, comecei a comprar muitos livros sobre a alimentação. Eu lembro-me de um primeiro livro que eu comprei, foi de uma nutricionista dos Estados Unidos. E ela já falava em superalimentos. Não se ouvia falar em superalimentos. Não se ouvia falar nada disto. Não havia. Então ela começou a falar de superalimentos. Começou a dizer que a doutora Gillian Michaels ainda tem este livro verdinho. Eu penso que... eu tenho aqui... Vou mostrar a vocês este livro. Ajudou-me imenso. Ele vai aparecer ao contrário. Ela diz, somos o que comemos, da doutora Gillian McKeith, aliás, não é Michael. Michaels é do Biggest Loser. É a doutora Gillian McKeith. E ela fala aqui coisas completamente inovadoras. Ela fala aqui que a gordura era muito importante para os intestinos. Minhas queridas... E a minha gastra, os nutricionistas diziam, não podes comer gordura. Porquê? Porque a gordura foi completamente demonizada. Pelo quê? Por estudos. Estudos fraudulentos que demonizaram a gordura. Então passamos uma grande época, e vocês sabem,
não é? Que a gordura era o pior do mundo. Interessante que as doenças do colesterol nessa altura também dispararam, não é? Muito interessante. E então, demonizaram completamente a gordura, não é? E a gordura é tão importante para o intestino. Tão importante. E eu comecei, meu Deus, eu estou a fazer uma alimentação sem gordura e eu estou a tornar o meu intestino seco, não é? As fezes ficam secas sem gordura. E então eu comecei a ver, mas também temos que ter. Existe gordura e gordura. O azeite não pode ser fervido. E eu comecei devagarinho. Minhas queridas, foi devagarinho, com muito experimento, com muito teste em mim. Eu comia, experimentava, via, testava. Como é que eu me sinto bem, como é que eu não me sinto bem. As torrinhas secas. Não é que a gastro me dava e a nutricionista me davam para comer. As torrinhas secas de pão cheio de glúten me colavam o intestino. Isto são para pessoa... A gente come torrinha seca quando estamos com diarreia, não é? E mesmo assim, já se está a ver hoje em dia que o glúten não faz bem, não é? Então eu comecei pouco a pouco. Mas ainda demorou algum tempo até chegar à questão do glúten, porque não se falava nisso, não é? A questão do glúten, e foi já uns anos depois. Mas eu comecei a me apaixonar perdidamente pela nutrição e comecei a agarrar todos os livros, todos os estudos de nutricionistas de independentes, de outros países, de outros, não é? E comecei a ver muitos documentários, muitas coisas acerca de nutrição, que era a única coisa que eu podia controlar. A única coisa. Comecei a perceber, toda a gente falava, bebe água. Hoje em dia toda a gente sabe disso, mas antigamente não se bebia água. Não se bebia água. Então, isto foram rotinas e hábitos repetidos. Como é que eu hoje em dia bebo 3 litros de água assim? Por nada? Porque eu nasci assim, com esta força de implementar hábitos? Não! Eu fiz o obséquio. Eu fiz o obséquio de repetir, sem vontade nenhuma, repetir hábitos que são bons para mim. Eu não sou extraterrestre, não tenho uma coisa um cérebro que faz as coisas boas só porque sim, só porque milagre da Nossa Senhora das Covas. Não! Igual a ti. Sou igual a ti. E todos iguais, todos os seres humanos com pele, com um cérebro que se vicia, com um cérebro que não quer mudar nada, com um cérebro que custa a implementar rotinas novas, hábitos novos. Qual é a diferença das pessoas que conseguem? As pessoas que fazem o obséquio. Vocês só não estão com mais saúde porque vocês não fazem o obséquio. Eu gosto tanto dessa frase. Fazer o obséquio. Não é? Porque requer tem que fazer o obséquio. Requer uma disciplina. Requer uma superação. Não é? Requer uma superação de fazer o obséquio. Se não fazem um obséquio nem sequer de beber água, muita gente aqui não bebe água. E querem emagrecer. E querem ter mais saúde. Não vão ter nunca. Aliás, vão estar sempre de mau humor, deprimidas e cansadas. São pessoas capazes de entrar na farmácia e buscar suplementos para dar energia de guaraná e ginkgo biloba e nem um copo de água bebem. Então, estamos aqui no tema o que é que acontece no nosso corpo com uma alimentação natural. O que é que começou a acontecer comigo?
as crises, não é? Que eu chamo de crises de entrada do hospital por estar a doença estava muito ativa, começaram a regularizar, não é? Começaram a ficar muito espaçadas. Eu comecei a sentir-me muito mais regularizada. Os meus intestinos começaram a funcionar bem, não é? Como eu comecei a fazer exercício, que vocês não pensem que vão começar a ter uma alimentação natural sem exercício. Fazer exercício é uma alimentação natural, as duas coisas andam assim, coladas. Porquê? Foi o post que eu coloquei foi ontem, o post que eu coloquei ontem. 3 passos inacreditáveis para ter uma boa alimentação. Exercício é um deles. Porquê? Para emagrecer, para criar músculo? Não e não, não é? Estes são efeitos secundários maravilhosos de fazer exercício. Mas porquê é que nós fazemos exercício quando nós queremos ter uma boa alimentação? Para acalmar os nervos. Porque ter uma boa alimentação, mudar para ter uma boa alimentação, não é fácil. Vai-te dar cabo da cachola. Porquê? Porque estamos viciados em produtos altamente aditivos. E quando estamos a falar de vício, nós temos que tirar o stress do corpo. Como é que tiramos o stress do corpo? Com exercício, caminhadas vigorosas, pesos, musculação mesmo, para retirar energias estagnadas, para acalmar a ansiedade, que ter uma boa alimentação produz, porque vais ter que renunciar a certos produtos, vais ter que fazer escolhas, vais ter que renunciar àquele maravilhoso resto dos bolos do Natal. Como é que fazes isso? Vocês ficam super ansiosas. Como é que tiramos esta ansiedade? Eu ensino no curso Cadeados algumas estratégias para retirar a ansiedade do corpo, não é? E muito é com exercício físico. Vocês não querem fazer exercício físico? Esqueçam a cura da compulsão alimentar. Esqueçam. É uma escolha. Vocês são adultos. Vocês são adultas, não é? Façam escolhas. Eu não quero fazer exercício, eu não estou preparada para fazer exercício. Então, não há cura nenhuma da compulsão alimentar. Vocês vão ficar na mesma como a lesma. É uma escolha, é válida, é a vossa escolha, só que vão ter que aguentar as consequências da escolha. E aquilo que eu vejo é que ninguém quer aguentar as consequências das suas próprias escolhas, não é? Comem mal e demasiado, mas depois não querem aguentar as consequências daquilo que semearam. Não querem colher tomates quando foi tomates que semearam, não é? Então, isto é infantilidade pura. Não são adultos, são crianças com uma mente infantil. E comer mal e demasiado tem muito de infantilidade, não é? Pizzas, hambúrgueres, cachorros quentes, os bolos, o chocolate, Criança! É uma alimentação infantil, não é uma alimentação de uma adulta. Porquê? Eu não conheço ninguém que come mal e demasiado e não quer acarretar e que queira acarretar com as consequências. Sim, eu respeito uma pessoa e admiro até uma pessoa que diz que como mal e demasiado, porque eu quero. Eu não me importo de ter excesso de peso, eu não me importo de sofrer de diabetes, eu não me importo de ter um AVC, eu não me importo de ter Alzheimer, nem doença de Parkinson, nem doenças genéticas, nem doenças, nada disso. Eu quero comer porque eu quero comer, a vida é minha. Está certo, não é? Está certo. Eu não me importo de não me sentir bem na minha roupa, eu não me importo de envelhecer a olhos vistos, não é? Porque uma má alimentação nós envelhecemos rapidamente. Eu não me importo de começar a perder o cabelo, eu não me importo de começar a ficar com um aspecto anémico, não é?
Eu não me importo começar a sofrer de acne, de rosáceas, de olheiras. Eu não me importo com nada disso. Essa é a minha vida e eu faço daquilo que eu quiser. Eu calmo. Eu não tenho nada a dizer. A vida não é minha. A vida é vossa. Não conheço ninguém que diga isso. Toda a gente quer saúde, toda a gente quer rejuvenescimento, toda a gente quer umas unhas lindíssimas, não é? Mas, em vez de mudarem a sua alimentação, vão para a manicure, vão fazer um tratamento e não cuidam por dentro, não vão à raiz do problema. Porquê? Porque mudar a alimentação é muito difícil. Porquê? Por causa do vício. Porque vocês estão a comer produtos altamente viciantes e vocês acham que é só mudar a alimentação, mas depois vocês não conseguem, os dias passam e depois vocês querem mudar a alimentação para o próximo ano, 2022, na passagem de ano para 2023. Vocês andam num looping assim, na rodinha do hamster, para trás, para a frente, para trás e para a frente, mas não consegue porque não assume que estão viciados e viciadas. Como é que vocês querem tratar de um problema se vocês não assumem o problema? Não há. O primeiro passo para a cura do álcool, não é? Nos alcoólicos anónimos, é assumir que tem um problema. Se eu não consigo me controlar, se eu não me consigo controlar diante de uma mesa cheia de chocolates, de bolos, não é? Vocês andam com as mãozinhas assim. A controlar, para ninguém ver, não é? Para ninguém ver. Vocês têm um problema, não é? Assim, com 50 quilos a mais, mas não têm nenhum problema. Não, ninguém tem um problema, não é? Tudo muito. É pintar o cabelo de louro, fazer manicure, não é? Botox, não é? E pronto, para ver se a coisa não descamba. Têm sim um problema. Se vocês não controlam algo, se vocês comem mal e demasiado, com muita frequência, vocês têm um problema para curar. Vocês têm um problema para resolver. Requer um desmame, uma desintoxicação. Vocês ficam sem açúcar 7 dias, andam a tremer, como eu. Eu quando quis me desintoxicar do açúcar branco, não é? Eu sabia que estava viciada. Porquê? Porque eu consumia todos os dias. E com as minhas leituras eu comecei a ver, meu Deus, se eu quero ficar melhor da minha saúde, se eu quero emagrecer, eu não posso estar. Se eu quero ser livre, eu não posso estar a construir uma prisão com açúcar. Tudo era açúcar, o café com açúcar, comer os bolos. Chegava ao lanche, eu tinha que comer um bolo, senão eu morria. Tinha que comer um croissant, que é um bolo, não é? Não ofenda um bolo. Eu não queria viver assim, presa à comida, presa ao açúcar, presa a um corpo fraco e doente que me fazia entrar no hospital. Porquê? Porque eu consumia açúcar branco. O açúcar branco é muito inflamatório. Nós pagamos caro, muito caro. E vocês não querem pagar este preço, eu tenho a certeza absoluta. Assinem por baixo todas as doenças que vocês vão poder despolutar com uma má alimentação. Assinem por baixo e aí minha boca se cala. Minha boca se cala. Não digo mais nada. Vocês vão querer ter este rol de doenças. Ah, Carolina, mas as coisas acontecem. Toda a gente morre. Toda a gente está... Isso são pessoas com síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu nem me dou ao trabalho de comentar nada. São pessoas que não me interessa estar nos meus cursos, nem me interessa estarem aqui. Portanto, podem sair as pessoas que têm síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. Porque não sofres de doenças intestinais ainda, não é? Ainda. Claro que há coisas que podem acontecer, há doenças que podem surgir, outras coisas, não é? Claro que sim. Só que, como é que vai estar o teu corpo para lidar com isso? Vai estar um corpo que está a funcionar bem, não é? Com certeza vais
com um corpo saudável, a comer bem, não é? A comer com uma alimentação natural, alimentos da natureza, tendo uma rotina de exercício físico, o teu corpo vai lidar muito melhor com qualquer coisa que apareça, não é? E uma boa alimentação com exercício físico e fumando, não há, não é? Não há. Portanto, outra coisa que se junta à festa. Portanto, vocês querem ter uma boa alimentação fumando? Não há. Vocês não vão conseguir. Sabem porquê? Porque o fumo estraga o teu palato todo e tu não vais gostar de alimentos naturais. Não vais gostar tanto como poderias gostar. Então, é uma outra prisão, não é? É outra prisão. Porquê? Porque vais estar sempre num sacrifício de comer bem. Não é? Para já fumando não vais conseguir fazer o exercício físico. Não fazendo tanto exercício físico, tu não vais conseguir ter uma alimentação natural. Vais andar cheio de piripaque, não é? Não vais morrer se deixares o tabaco. Eu não morri. Ninguém morreu, não é? Outra coisa que eu deixei, não é? Outra coisa que eu deixei. Eu vi que, bom, se eu quero ser livre, eu não posso estar a fumar. Não posso estar a fumar. Com essa doença que eu tenho, fumar, beber, não posso. Não posso. Eu levei muito tempo. Eu não tive isto que estou aqui a fazer. Eu não tive ninguém me dizendo isto. Quem me dera que eu tivesse. Eu só falo aquilo que eu gostaria de ouvir. Eu falo muitas vezes assim comigo. Amor e disciplina. Amor e disciplina. Porque estamos a falar sobre vícios e os vícios nos colocam num estado de transe, num estado de maionese. Que estamos, é só hoje, não faz mal, é mais um prego para o caixão. Nós estamos em transe. Para, acorda, a vida não vai esperar por ti, muito menos a idade. Olhamos para trás, já se passaram 10 anos. 10 anos. Eu tenho 40 anos. As pessoas da minha idade estão envelhecidas. Parecem ter mais 20. Não é normal. Estão cansadas, exaustas da correria da vida do dia a dia. A vida não está fácil. A vida foi muito difícil esse 2021. E nós arranjamos ainda mais um problema, não é? Estamos cansadas, estamos exaustas e ainda comemos mal e demasiado para nos afundar cada vez mais. Portanto, este é um assunto urgente. Urgente. Quem ainda não partilhou esta live, partilha aqui no aviãozinho para toda a gente que precisa de ouvir, de saber os benefícios que a alimentação natural vai trazer. Nós falamos aqui de muitas coisas, não é? Vocês já estão a perceber que os benefícios de uma alimentação natural no corpo, no mínimo, tem. Eu, na minha trajetória, não é? Que foi feito de uma maneira muito devagar, testando, experimentando, vendo, lendo muito. Eu lembro-me que eu comia, não é? E eu estudava sobre nutrição, porque à medida que eu ia comendo, eu via o que é que aquilo fazia bem. Eu sentia os benefícios daquilo no meu corpo, não é? Eu gostava imenso, eu estudei tanto. E me perguntam, um dia vais ser nutricionista. Eu digo, eu não quero ser nutricionista. Eu já quis, não é? Mas eu tinha uma visão completamente romantizada. Eu faço muito mais aqui, agora, como instrutora online, mentora de mulheres que sofrem de compulsão alimentar, muito mais aqui do que se eu fosse nutricionista. Vocês acreditam? Nutricionista faz um plano matemático para emagreceres, para melhorar. Não, para mim, não me inspira. Não é suficiente. Para mim é um mergulho raso. Não é suficiente. E tanto que esses profissionais de saúde estão todos amarrados às ordens. Eles não podem dizer certas coisas. Aqui, eu digo o que eu quiser. Tenho liberdade de expressão, com todo o respeito. Mas se eu tenho alguma coisa a dizer, eu digo.
não é? Nutricionista, para mim, é uma consulta de nutrição para curar a tua compulsão alimentar é dinheiro gasto, é dinheiro colocado no ralo, ok? Porque estamos a ver que não resulta. Estamos a ver que não resulta. Vocês não precisam de uma reeducação alimentar. Vocês precisam de uma cura, não é? Claro que uma reeducação alimentar é muito, muito importante, mas é um pinguinho, é uma pecinha só no teu puzzle, não é? De que é feito o teu puzzle? De cura, de perceber porque é que comes mal e demasiado. Claro que há pessoas que têm outras pecinhas de puzzle que não são as tuas. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, não é? E no curso Cadeados, que é o curso que vai abrir a 10 de janeiro, e no outro dia acho que disse 10 de dezembro, mas vocês perceberam, a 10 de janeiro, eu ensino a criar a tua fórmula de saída de cura da compulsão alimentar. De cura de comer mal e demasiado, se vocês preferirem isto, não é? Comes mal e demasiado, sofres de compulsão alimentar. Não há volta a dar. Não há volta a dar. Eu conheço muito poucas mulheres que não têm as suas compulsõezinhas. Podem até ser magras. Olha para o lado. Aquela mulher magra sofre de compulsão alimentar. Muito provavelmente. Então, aqui na minha trajetória, aqui já estamos acabando a live, não é? O que é que acontece no corpo com uma alimentação natural? Eu, quando percebi o poder da alimentação natural, eu comecei a aplicar, não é? Não interessa perceber e não fazer nada. Eu comecei a aplicar no meu corpo, eu comecei a testar no meu corpo, eu comecei a experimentar no meu corpo. E as melhorias foram tremendas. Eu deixei de entrar no hospital, pura e simplesmente, não é? Eu lembro-me que eu estava em casa e percebi, poxa, há 10 anos que eu já não vou ao hospital, porque eu tinha regulado a alimentação. Ao mesmo tempo que eu estava a curar-me da compulsão alimentar, a psoríase acalmou imensamente, não é? Imensamente. Eu deixei de ter chagas, eu deixei de ter ataques de psoríase, com a alimentação natural, comendo alimentos da natureza e curando as minhas compulsões alimentares. Não é? Eu comecei a transformar o meu palato. Eu comecei a não ficar doente, porque eu comecei a aprender muito sobre uma nova alimentação. Não é a alimentação que as nossas avós faziam com a couve cozida. Não, é uma nova alimentação. É uma alimentação com um upgrade, adequada ao contexto de vida que nós temos. É uma alimentação da nova era, com superalimentos, com os exames médicos para nós sabermos os nutrientes e os minerais que nos faltam, as coisas que nos faltam, com profissionais de saúde que sejam competentes, que saibam daquilo que estão a dizer. Porque não são todos. Não pensem. Não são todos. Então, esta alimentação da nova era requer uma suplementação, sim. Nós, mulheres, nós temos muita carência de vitamina D, de magnésio. Os homens também, não é? Penso que as mulheres têm mais carências de magnésio. O magnésio é super importante. Mas isto requer uma orientação com um profissional de saúde que nos ajude a suplementar e a fazer esta suplementação. Requer a entrada de superalimentos, rechear a nossa alimentação de nutrientes, de alimentos que existem por aí, de alimentos adaptogénicos, não é? Os chamados, estou-me a lembrar da maca. A maca é uma raiz peruana, eu uso imenso nos meus smoothies. Eu até no outro dia ensinei a fazer um smoothie com a maca, não é? Maca é uma raiz peruana que é adaptogénica, é muito bom para o sistema hormonal das mulheres. Nós temos que... Quando alguém me diz, mas eu tenho uma boa alimentação, não tens, querida. Porquê? Porque estás sempre constipada,
Estás com sinusite? É normal. Não é normal. Não é normal. Com esta alimentação upgraded, não é? Upgrade, não sei. Não se vê muito bem, não é? Com esta alimentação da nova era, que é o upgrade da alimentação, sim, alimentos da natureza, alimentos biológicos, incluir. Eu não faço uma alimentação completamente biológica, é muito difícil aqui na ilha fazer isto, não é? Nós não temos tantos alimentos biológicos ao nosso dispor, as coisas estão a melhorar pouquinho a pouquinho, não é? Mas eu faço o obséquio de comer os alimentos mais sujos de pesticidas, não é? Eu procuro sempre incluir muitos alimentos biológicos na minha alimentação, cereais diferentes, quinoas, milês, o trigo sarraceno, este tipo de alimentação que vocês vão aprender na jornada da alimentação natural. Vocês têm que se inscrever na jornada, que o link está na bio. Senão vocês não vão receber os vídeos para vos ajudar na vossa cozinha, para vos ajudar a mudar a alimentação para uma alimentação mais natural, não é? E ter uma alimentação natural requer retirar alguns alimentos, não é? Também vão aprender na jornada da alimentação natural. E depois no dia 10 de janeiro, quem quiser ir para outro nível comigo, completamente um upgrade vertiginoso, inscreve-se no curso Cadeados, que é a turma 9. Já vamos na turma 9 do curso Cadeados, que vos ensina o método corpo livre. Um método que ensina vocês a serem livres. Livres! Livres, libertar o corpo de vícios. Vocês vão começar a saber o que é que vocês vão fazer. Não é? Uma orientação profissional. Eu não estou nisso há 1 ano, há 4 anos. Eu não estou nisso há 10 anos. Eu estou há 25 anos. Há mais de 25 anos. Aqui. A testar tudo no princípio, no meu corpo. Não é? As minhas alunas estão a passar um Natal tranquilo, sem excessos, sem privações. Porquê? Porque eu trabalho muito a cabeça. Não é o plano alimentar que vos vai ajudar. E a cabeça que decide, que escolhe, e as vossas atitudes. Os resultados estão aí. Os resultados não enganam. Se não tens resultados, não estás a tomar boas decisões, ações congruentes com aquilo que desejam. Não é? Com uma alimentação natural é crucial na cura da compulsão alimentar. Uma alimentação natural é crucial na cura da compulsão alimentar. Com o corpo cheio de nutrientes, de alimentos vindos da natureza, os nossos ímpetos de comer enfraquecem a pique. Não há cura sem algumas coisas, não é só uma coisa. Vocês viram-se muito para a alimentação. Existe a alimentação, existe o exercício físico, existe a renúncia de certas coisas. São várias coisas. Pouquinho a pouquinho, passinho a passinho. Passinhos pequeninos, mas gigantes. E vocês vão ver a vossa saúde e a saúde dos vossos filhos melhorar a pique. Se o teu filho bebe leite todos os dias, ele vai sofrer de sinusite, de asma, de constipações. Ele está com um corpo fraco. Vocês vão aprender isto na jornada da alimentação natural. Eu tinha ataques de rinite frequentes. Estes ataques acalmaram. Eu tenho acho que 1, 2 vezes por ano. E são muito mais leves do que aquilo que eram, não é? Com uma alimentação natural, eu deixei de estar muito... Eu deixei de ter estas doenças. Rinites são inflamatórias, não é? Porquê? Porque eu não como alimentos inflamatórios que não inflamam o corpo. Isto é importantíssimo para o nosso sistema imunitário. Não é normal os vossos filhos estarem sempre doentes.
Não é normal. Não é normal estar sempre com rinites, sempre com sinusite, sempre com asma. Como é que, criatura de Deus, tens asma? O teu filho tem asma e bebem leite todos os dias. Comem doces todos os dias, comem glúten todos os dias. Estão a enfraquecer o corpo, o corpo está a gritar. São gritos do corpo. Com uma alimentação natural, que vocês vão aprender na jornada da alimentação natural, vocês vão ficar muito, muito menos doentes. Vocês vão fortalecer todo o vosso corpo. O vosso fígado não vai estar sempre a tentar resolver as nossas tolices. Não é? Não vai haver tanto disparo de insulina. Porque a insulina sempre a ser disparada é muito prejudicial para todo o corpo. Vocês vão ficar com uma pele muito mais incrível. Agora, para falar das coisas que as mulheres gostam, não é? Porque a gente não se lembra da saúde. A gente só se lembra da saúde quando vamos ficar sem um bocado do nosso fígado, não é? Que custa, sem um pulmão, a fazer hemodiálise, não é? Porque os rins estão fartos de estar a filtrar os nossos disparates, não é? Quando temos pedras nos rins, porque fomos tomar um suplemento de cálcio, que apareceu na publicidade, o suplemento de cálcio. E então, se tens tendência para desenvolver pedras nos rins, estás fadada, não é? Então, de cálcio são cálcio. Pedras nos rins é cálcio. Ninguém deve tomar suplemento de cálcio. Ninguém. Só se for da natureza, não é? Alimentos da natureza que são compatíveis com o nosso corpo. Por isso, a orientação também de um bom profissional de saúde que vos ajuda. Não é? Ninguém a pessoa que vai se suplementar a si própria devia ser internada na casa de saúde. Não. Precisas de um guia, uma orientação. Senão só fazes mais tolices. Não é? Prejudicas, porque isto é um equilíbrio delicado. Com uma alimentação da natureza, a tua suplementação vai ser muito mais adequada. Não interessa estar a fazer a suplementação se tens uma péssima alimentação. Suplementação, o que é? É suplementar aquilo que já existe. Se não existe, não adianta de nada, não é? Mas vale assinar por baixo do papel, ok, queres ter uma péssima saúde, porque a vida é minha. Força! A vida é tua. Quem se importa tem que ser tu, mais ninguém. Eu não me importo nada. Eu me importo de partilhar informação. Eu não me importo com o estado de saúde de vocês. Muito sinceramente. Eu me importo a partilhar informação, porque o estado de saúde de vocês não é da minha conta. Não é da minha responsabilidade, é da vossa. Eu importo-me em partilhar aquilo que eu sei. Agora, se vai crescer alguma coisa aí, já não é da minha conta. É vossa. Vocês fazem aquilo que vocês quiserem. Eu não sou polícia de ninguém. Não sou polícia de ninguém. Ninguém me paga para isso. Nem das minhas alunas eu sou polícia. Eu ensino a pensar. Eu partilho informação válida. Vocês pegam nisto se quiserem. Pegam e implementam, aplicam e fazem alguma coisa nas vossas vidas se quiserem. Mas também ninguém se venha queixar a mim. Ninguém. Eu não tenho paciência. Eu sofro de uma falta de paciência que vocês não fazem ideia. Eu não tenho paciência para pessoas que fumam tabaco 3 carteiras por dia e depois vêm-se queixar da puta da idade, que têm problema. Não tenho paciência, não tenho paciência. Mas eu faço da minha vida o que eu quiser. Claro que sim. A única pessoa que não sabe disso és tu. Então porquê é que estás-te a queixar a mim? Não, o que entra aqui dentro é muito seletivo. Eu seleciono aquilo que entra. Eu não quero ouvir queixas de uma pessoa infantil que não quer acarretar com as consequências dos seus atos. Não tem paciência. Isso eu faço com as minhas sobrinhas, com o meu filho. Porque são crianças. Não é? Eles não têm... é normal. É normal da idade de crianças e adolescentes.
Crianças e adolescentes, uma cabecinha que ainda não consegue prever a longo prazo as consequências dos seus atos. Não é uma pessoa de 40 anos, de 30... Ai, não tem paciência, pelo amor de Deus. Não tem paciência. Ai, que dores de costas. Nunca fez o abdominal na sua vida. Não tem paciência. Não tem paciência. Então... Vocês também têm que perceber o tipo de pessoa que eu sou, não é? Eu não contento toda a gente, a minha linguagem não vai contentar toda a gente. Só que aqui se faz mudanças. Aqui se faz transformações. Não é algo muito, muito bonito. Eu percebo. Há coisas que eu não percebo, há coisas que eu não quero perceber. A vida é vossa. Mas não se queixem. Não me venham mandar mensagens a queixar-se. Ok? Com toda a informação que nós temos hoje em dia, vocês nem sequer têm esse direito de machucar os ouvidos das outras pessoas com as queixas das consequências dos vossos próprios atos. Não é? Então, tolerância zero. Eu acarreto as consequências dos meus atos. Eu sou uma pessoa adulta. Eu tenho feito o meu trabalho de amadurecimento. Custa. Não é fácil. Nós somos uma geração infantil. Completamente infantil. Nós nos queixamos da nossa vida e fomos nós que construímos a nossa vida. Nós nos queixamos de tanta solidão, mas nós afastamos as pessoas com atitudes da treta. Somos uma geração infantil que não sabe acarretar, não sabe olhar para si e implementar ações, executar algo, executar coisas. Ai, eu queria tanto ter uma vida interessante, mas só vês o Big Brother. Como assim? Como assim? Vai-te estudar coisas interessantes para seres uma pessoa interessante. Vai começar a perceber como é que as pessoas felizes agem. As pessoas felizes e com contentamento interior, não é? Com o coração cheio. Elas têm uma missão, elas estão a fazer alguma coisa de útil. Elas olham para a vida de uma outra maneira. Olhar para a vida de uma outra maneira. Toda a gente pode fazer isso. Toda a gente. Ninguém pode fazer coisas por nós. Ninguém. Curar as tuas depressões não é um médico que vai curar a tua depressão. És tu. És tu. Com as tuas escolhas, com as tuas opções, com a tua maneira de viver. Ninguém vai curar nada. Somos nós que, adquirindo conhecimento válido, nós vamos implementar nas nossas vidas. Nós sabemos aqui que a alimentação natural é importantíssimo. Quando forem ao mercado, vejam, tem ali umas couves ali bastante frescas. Eu vou levar, vou começar a comer mais couves todos os dias. A Carolina aparece com aqueles sumos verdes. Eu vou tomar um bocadinho todos os dias. Eu vou ver o que é que acontece, como é que eu me sinto. Vou tomar água, vou começar a tomar água. Vou organizar a minha água para ser mais fácil me lembrar. Só vocês é que podem fazer isso, mais ninguém. Toda a gente diz que o exercício físico é muito importante para combater as depressões. Então estás com depressão, como é que ficas no sofá todo o dia? Ficas na cama todo o dia, não pode ser. Tens que fazer o obséquio, passinho a passinho, fazer algo por ti. Depois Deus ajuda. Deus ajuda a quem se ajuda. Deus vai ajudar a quem está a ajudar-se a si. Tens que te ajudar a ti. Nós temos que ajudar o nosso corpo a ser mais forte. Minhas queridas, com uma alimentação natural. Eu estava a falar das coisas que as mulheres gostam. O cabelo fica forte. A pele rejuvenesce. Os dentes ficam brancos. A bolinha do olho fica branca. Não envelhecemos tão rápido. O problema não é envelhecer. Toda a gente vai envelhecer. Eu quero envelhecer. Vocês lembram-se daquele filme da idade de Adeline? Que filme mais espetacular.
Ela não envelhecia por nada nesse mundo. Ela teve um choque qualquer e o corpo não envelhecia. E ela sofreu imenso porque ela queria envelhecer. Interessante essa metáfora, essa analogia, não é? Muito interessante na nossa sociedade de hoje em dia. Só que eu percebo, nós não é não querer envelhecer. Há muitas mulheres que querem parar completamente no tempo, não é? Têm esta fobia de serem mais velhas. Porque têm uma visão da velhice que é cheia de doenças, muito gastas, não é? Não têm uma visão da velhice bonita. Porquê? Por causa dos exemplos da treta que a gente tem. Exemplos da treta. Então, está tudo metido no hospital, as pernas, os tornozelos é assim, de tão inchados que têm, de tanto comer glúten e açúcar e bolos e não sei o quê, e cheio de doenças. Tem que ser assim. Com uma alimentação natural, nós rejuvenescemos, a idade do corpo começa a andar para trás. A minha idade cronológica são 42 anos. A minha idade biológica são de 30 anos. Eu tenho 30 anos. Interessante, não é? A idade biológica do corpo, do sangue, das veias, da pressão das veias. A idade dos órgãos, como é que os órgãos estão. Entendem? O curso Cadeados vos vai ajudar a regular isso tudo. Tudo. E eu não tenho qualquer vergonha em dizer, sim, eu estou a vender. Eu estou a vender, eu acredito muito, muito no meu curso. A Jornada da Alimentação Natural, que é o evento de lançamento da turma 9, não é? Vos vai ajudar a implementar algumas coisas muito importantes para vocês. É muito importante essa Jornada da Alimentação Natural. Mas ela complementa-se com o curso Cadeados. Porque só a Jornada da Alimentação Natural, muito pouca gente vai conseguir consistir. Foi muito giro. Mas vão ficar igual. Porquê? Porque não tive tempo suficiente para trabalhar a vossa mente. Entende? Trabalhar, estar convosco, a fazer mentoria, a falar de tantas coisas importantes para vocês começarem a construir a vossa fórmula de saída. Não é? A alimentação é um hábito angular. Eu já disse isso no outro dia. É um hábito angular. Quando a vida está muito difícil, sabem? Quando nós estamos muito deprimidas, desanimadas, sem entusiasmo pela vida, entendem? Quando nós estamos em situações difíceis da vida, não é? A vida às vezes pode ser tão dura, não é? Tão dura. E muito daquilo que me aguentou neste tempo foi a minha alimentação. Porquê? Porque quando tudo o resto falha, tens que te aguentar em alguma coisa. E isto é um primeiro passo. Pode ser um primeiro passo para sair de depressões. Porquê? É um objetivo. Tens um objetivo. E não estás a complicar mais a tua vida. Não estás a complicar mais a tua mente. Entende? Com um objetivo. Ok, vou ter uma alimentação natural. Tudo o resto pode falhar. Mas isto nós conseguimos fazer. É ou não é? Nós não sabemos muitas vezes resolver os problemas da vida. Mas nós podemos sim controlar aquilo que comemos, aquilo que bebemos. É ou não é? É ou não é? Neste exato momento. Podem decidir não comer tudo do prato. Eu não comer tanta batata frita, eu comi só um bocadinho. Eu posso renunciar a este excesso. Eu já estou satisfeita. Eu não preciso comer tanto. Tudo o resto pode falhar. Não é? Mas isto pode ser uma boia de salva-vidas para vocês não se afundarem. Pode ser o primeiro passo para o teu renascimento. É um objetivo. E depois da alimentação, como é um hábito angular? O que é um hábito angular? É um hábito que contagia todas as áreas da tua vida. Então, como é um hábito angular, ele vai, pouquinho a pouquinho, contagiar todas as áreas da tua vida. Vai contagiar a tua saúde mental. Com uma alimentação natural, ninguém fica deprimido.
Ninguém. Com a alimentação natural vais fazer exercício, vais ter começar aqui pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho. Tu vais conseguir sair do fundo do poço. E tudo começou com uma escolha de ter uma melhor alimentação. Tudo começou com uma escolha de entrar na jornada da alimentação natural. É viver. É viver. Vou clicar e viver. Não perca nada, é gratuito. É gratuita esta jornada da alimentação natural. Se eu quisesse estar a vender, ia estar para 150, 200 euros. Está gratuita. O curso Cadeados, depois, para quem quiser entrar no outro nível comigo, aí já são 400 euros. No mínimo, porque é um curso de autor, é um curso exclusivo. Os cursos exclusivos estão a 700 euros. A 700. Vocês vão pagar 400 euros. Menos do que uma TV de não sei quantas polegadas. Menos do que um iPhone. Quantas de vocês têm um iPhone? Eu trabalhei numa operadora móvel. Todos os dias me entravam umas 10 pessoas a perguntar pelo iPhone 11. Umas 10 pessoas. 10 mulheres. 60% obesas. Entendem? Um iPhone, hoje em dia o iPhone 11 está esgotado, agora só há o 12, para ir para os 600, 1000 euros, se for o Pro. Entendem? E vocês vão olhar para o seu iPhone, no meio do verão, eu gosto muito de iPhone. Eu gosto bastante. Só que eu tenho as minhas prioridades bem aqui, muito bem nítidas para mim. Eu penso sempre no custo-benefício que algo me vai trazer. Ok, eu gosto muito do iPhone, mas o benefício que me vai trazer agora, neste momento, é aquilo que eu preciso, não é? Se nós temos sempre este custo-benefício, não é? De que vale um iPhone tão bonito para tirar fotos bonitas. Ninguém bate o iPhone, né, nas fotos. É espetacular. Se eu não me sinto bem com o meu corpo. Estou com o iPhone na bancada, a ver toda a gente a viver a sua vida. Uma vida simples. Sem problemas em vestir. As pessoas estão ali a movimentar-se levemente. Sem estar a pensar em comida, em o que é que eu vou comer, o que é que não vou comer. Se aquilo é bom, se aquilo não é bom, com medo de engordar. Estão ali a ter vidas interessantes. A relacionar-se com ótimos amigos, com um relacionamento incrível. Porque nós, quando temos uma boa alimentação, fazemos exercício, temos uma alimentação natural, nós mudamos a nossa energia. Nós começamos a atrair coisas boas. Mudamos assim a nossa energia. É uma energia leve, atrai coisas leves. Quando nós comemos mal e demasiado, nós estamos densas, pesadas. Adivinha qual é a energia que vais atrair? Se nós não respeitamos o nosso corpo, imaginem o que é que vão atrair para as suas vidas. A realidade reflete o comportamento que nós temos connosco. Entendem? Nós temos um comportamento connosco e depois a realidade nos vai mostrar situações para nos mostrar o comportamento que temos connosco se nós não respeitamos o nosso corpo. Ao comer mal e demasiado, nós não vamos estar a criar uma boa realidade para nós. Vai aparecer coisas, a vida torna-se complicada. Não existe leveza. Não existe leveza do espírito. Não existe uma terapeuta com boa energia, com energia leve, se é obesa. Não é algo coerente. Se vocês são terapeutas, pessoas que ajudam as outras pessoas, vocês precisam de melhorar a vossa alimentação. A alimentação é energia. Como é que comem mal e demasiado? E querem ajudar as outras pessoas. Não há uma troca energética boa.
Vocês precisam mudar a vossa alimentação para uma alimentação natural. Como é que uma pessoa que vai ajudar outra nem consegue controlar aquilo que come? Como é que vai ajudar outra? E não é ser obeso ou não, porque eu conheço muitas pessoas terapeutas magras que têm compulsão alimentar. Se não tratas de ti, se não controlas aquilo que comes, se não escolhes o alimento para o teu corpo, como é que vais ajudar outra pessoa a ter mais saúde mental se nem tu tens? Nem consegues controlar a única coisa que temos controle. Antes das consultas comes chocolates, escondida. O teu corpo mostra tudo. Tudo. O teu olhar. Podes até ser magra. O teu olhar mostra tudo. A tua postura mostra tudo. O teu cabelo. Isto é muito mais profundo do que vocês imaginam. E se vocês querem mudar a alimentação da vossa família, muitas vezes nós queremos mudar a alimentação dos nossos filhos e vamos às escondidas para a cozinha comer chocolates. Não existe. Não vai haver mudanças nenhumas. É uma questão de coerência. Vocês não têm coerência, vocês não têm autoridade. Vocês precisam começar por vocês próprios. Precisam começar por vocês próprios. Há muitos maridos aí que, muito preocupados com a alimentação, põem as culpas na mulher, não é? Porque a mulher é mula, não é? Muitas vezes somos as mulas aqui, que nós é que pomos as mãos na massa em relação à educação dos nossos filhos e eles ficam com o bem bom a brincar, não é? Pois quando acontecem as coisas, nós é que somos as culpadas. Põem as culpas nas mulheres, não é? Mas eles próprios vão comer os seus doces todos os dias. Mas os miúdos têm uma má alimentação por causa da mãe. Isto acontece. Eu sei que vocês sabem. Eu sei que vocês sabem. Muitas de vocês vivem isto. Culpa atrás de culpa. Qual é a solução? Começar por vocês próprios. Sempre. Sempre. Vocês vão adquirir uma autoridade. Vocês vão adquirir um orgulho de vós que vocês precisam. Nós precisamos deste orgulho de nós. Nós precisamos de merecer este orgulho. Nós não sentimos que não merecemos porque não merecemos. Entendem? Minhas queridas, eu espero que essa live tenha ajudado em alguma coisa. Partilhem comigo os vossos pensamentos, os vossos insights, as vossas dúvidas também. Eu sinto que ficou muita coisa por dizer ainda, não é? Mas aqui neste espacinho pequenino eu não posso fazer mais. O Instagram deve estar quase a terminar aqui a live. Partilha esta live com quem precisa. Está na hora de fazer mudanças reais para agarrar na nossa saúde com as nossas próprias mãos. Nós não vamos ficar à espera da vacina, do governo e do marido que percebe o nosso valor e da ajuda. Não. Nós vamos agarrar na saúde com as nossas próprias mãos. Porquê? Porque somos as maiores interessadas no bem-estar do nosso corpo. Um grande beijinho a todos e a todas e uma ótima